Massacre de Suzano, irmão. Quando foi isso daí? 13 de março de 2019, cara. 13 de março. 2019 foi tenso, hein, mano? Você é louco, dá Você até tava dor de zoado cabeça. em casa, Tava né? numa zica, Tava zicado. Tinha 10 de janeiro, eu tinha tomado tiro na perna. Janeiro, fevereiro, março, já tava em outro BO. Saí de um, já entrei em outro. E aí, como é que foi isso daí da escola lá, irmão? Então, eu tava em casa, né? Tava de LTS, tava afastado, né? Licença médica, né? Eu tô lá 9h30 da manhã, tal. Aí eu tava até no celular com a minha mãe, tava conversando com a perna pra cima no quintal. Por coincidência, eu tinha mandado pra essa casa em janeiro também. A sua casa era bem Tá- atrás da escola. Na mesma rua, atrás da escola, quarteirão de trás. Da minha casa eu vi a escola. Então eu tô lá sentado ali com o pé doendo pra caramba, inchado. Aí eu falei, falando com a minha mãe, daqui a pouco começou o tiroteio, né? Barulho pra todo lado, tal. Na minha cabeça eu falei, algum aluno pegou mulher de alguém. Alguém pegou mulher de alguém e o cara tá O bravo. cara veio cobrar bronca. Tá sentando tiro pra cima. Só que começou a vir aquele monte de aluno, cara. Um monte na rua, correndo, braço quebrado, gente com tiro no ombro, aquele zulu do caramba. Aí eu dei um berro nele, eu falei, irmão, o que tá acontecendo aí? Aí foi que os alunos falaram, ô tio, tem 2 caras de capuz aí, tocar ninja, tá matando todo mundo na escola. Tá porra. Aí eu olhei assim, meio que me deu um start, assim, me deu uns 5 minutos assim, eu fui tomado por uma força que eu não sei qual que é. Eu não sei o que me deu naquele dia. Aí eu fui em casa, peguei meu armamento, peguei um distintivo que eu tinha, um bolachão, né? Aquele bolachãozão, botei no pescoço e caí pra dentro, Castro. Aí cheguei lá, Caralho. trombei os 2 atiradores ativos, né? Foi o primeiro que entrou, dei a volta. Nesse dia, acho que a escola tava com 270 alunos. Caraca, mano. Eles entraram, conseguiram efetuar 8 homicídios, né? Entre alunos e professores. E com os 2 foram 10, né? Os 2 morreram também, né? Um matou o outro e se matou, né? Um matou Foi o homicídio parceiro e suicídio. Pô, chega aí, matou ele, pegou e se matou. Caraca, mano. Foi. E aí, quando você entrou na escola, qual foi a cena que você viu, irmão? Aquele monte de gente baleada. Zoado, irmão, zoado. Porque eu entrei Estava acontecendo ainda, né? Quando eu entrei, ainda estava acontecendo. Então a energia que tinha lá. Eles não tinham se um matado o outro e o outro se suicídio. Ainda estavam ativos Tava ainda. vivo. Os 2 estavam vivos. Estavam vivos ainda. Estava ativo. E você estava armado? Tava. Peguei minha arma. Só que assim, quando eu fiz o quadrado na escola, né? A escola tá aqui. Eu fiz o quadrado e eu trombei com um pai na porta da escola. Esse pai, ele tinha entrado lá dentro para chamar o filho dele, só que ele trombou de cara com os 2. Aí ele voltou correndo. Quando ele voltou, ele trombou comigo. Aí eu falei para ele, o que tá acontecendo? Ele, os caras tá vindo. Quando ele me deu a coordenada que os caras estavam, eu entrei de cara com os 2. Aí eu trombei os 2 de cara, assim. Aí os caras não entenderam nada, só que ele tava colocando a munição, o tambor, né? Era 38, ele tava municiando. Só que eu já entrei com a empunhadura direto, né? Aí foi, levou de prisão pros caras, os caras correram pro fundo, se meio que enclausuraram no corredor, não tinha pra onde ir nem como voltar, né? Aí comecei a negociar, gritei, falei, tá cercado, a polícia. Tava nada, só tava eu lá, né? Tá Deu um cercado, migué, né? Deu um dei um migué. migué, daqui a pouco, pau, 2 estampidos. Aí eu fiquei naquela, será que tem só os 2 ou tem uns 10 aí? Porque pelo tamanho Exatamente. Pelo o tamanho estrago, do né? BO, Pelo estrago. o tamanho do BO, cara, eu achava que tinha uns 10 atiradores ali, cara. Porque onde eu passava tinha um rastro, né? Tinha um aluno aqui, uma professora aqui, tinha outro aqui, outro aqui, outro ali. Eu fui passando em cima, assim, passando pelo meio. Aí eu virava um que tava sufocando, conseguia respirar, eu virava de lado para tentar respirar e ia seguindo, né? Dentro da escola. E aí foi que a Força Tática chegou. Só que assim, quando eles chegaram, o pessoal já tinha se matado lá. O cara matou outro, se matou, já tinha Mas zerado. você chegou a adentrar o local que ele estava antes da viatura chegar ou você ficou esperando o apoio? Não, eu entrei, eu dei de cara com eles ali no corredor. Só que assim, fez o Não, depois que eles correram lá, que um matou o outro e depois se matou, você chegou a entrar lá para ver os corpos lá ou não? Antes da viatura não. chegar? Você esperou o apoio? Esperei pra olhar. Aí quando a gente chegou, foi que quando eu olhei, os caras já estavam mortos já. Caraca, mano, que situação. E morreu quantos professores daí? Se eu não me engano, foram 6 alunos e 2 professores. Era uma diretora, uma professora e 6 alunos. E esses demônios eram aluno da escola também? Ex-aluno. Estudaram na escola. Um tinha 24 anos na época, outro tinha 18, ou era 17, acho que era 18 anos na época. Caraca, mano, que merda, hein, mano.
É. E, porra, ele chega. Alguém testemunhou se eles falaram alguma coisa? Se eles chegaram falando, pá, vamos fazer vingança, alguma coisa. Falaram alguma coisa? Chegaram Então, a. pelo que foi levantado, Castro, eles estavam. Tinham um ódio guardado assim por anos já de bullying, aquela opressão, aquela coisa de desavença escolar. E assim, isso foi amadurecendo dentro de um fórum na internet. Bate-papo, Caralho. aqueles fóruns de Deep Web. Deep Web é uma camada da internet que a gente não tem muito acesso. Ali você tem que entrar com um proxy mais desconhecido para poder bater um papo ali, onde ninguém tem nome nem endereço, né, Deep Web. Então ali eles trocam muitas informações que na internet comum não tem. E lá eles amadureceram essa ideia, bolaram estratégia. Tanto é que tinha um terceiro, que foi o cara que fomentou, né? Esse moleque, ele fomentou toda essa ideia e no dia ele não executou. Ele deu para trás e botou os dois para fazer, para executar. Ele foi preso também, já até saiu já também. Na época, faz 7 anos isso daí. Que molecada do caralho, meu. Fala pra mim. Foda. Foda. Mataram 6 alunos e 2 professores. Isso. Pedro mandou aqui. Pergunta se ele trocou tiro com os caras da escola. Teve uma resenha ali, né, entre a gente ali no... Você não chegou a efetuar disparo? Diretamente neles, não. Né? Teve uma troca de tiro ali, mas não se diz bem, né? Tipo assim, o disparo que ele me efetuou, eu não consegui efetuar de volta porque passou aluno na frente. Então não chega a ser uma troca, né, direta. Ele chegou a efetuar um disparo contra mim, mas... Pega uma água pra mim, entendeu? Pega aí, irmão. Caralho, que merda, hein, mano. Mas o primeiro policial que teve contato foi eu, né? Que situação, hein, meu? Situação complicada, hein, mano. Suzano, a gente tem um... Vou falar que... Pode ser com gás mesmo. O que acontece? Depois desse evento aí, a gente teve um burburinho, onde começaram a rolar várias ameaças, assim, em escolas, mas nada consumado. Acho que uns 2 anos atrás aí começou aquele burburinho, pipocar aqui e ali. E agora a gente teve, né? Acho que mês passado a gente teve um ataque aí também de um aluno que estava com uma espada, ex-aluno também. Ele entrou numa escola de ensino infantil, puxou uma katana lá e foi para cima, né? Só que aí tinha uma professora, ela foi para cima, segurou. Nessa que ela segurou, ela acabou perdendo o dedo, né? Acabou decepando o dedo. Eu vi isso daí. Inclusive, a senhora é uma heroína, né? Rita, se eu não me engano, é Rita. Essa professora, junto com a gente lá da escola também, a gente escolar. E ela estava com um botão de pânico, né? Porque depois de 2019, o município, o prefeito da época lá, ele acabou criando um sistema de prevenção contra isso aí, né? Então ele criou o botão de pânico, câmera, fez toda uma logística de patrulhamento com a Romu, lá, juntamente com a Ronda Escolar Municipal, para tentar inibir isso daí. Porque assim, Castro, inclusive eu escrevi um livro não, eu digo um manual. Porque se for para escrever um livro, a gente vai escrever umas 300 páginas e ninguém vai ler. Exatamente. Certo? Vai ser uma coisa cansativa. Melhor você fazer vai colar as placas, na hora que o pessoal olhar lá não vai entender porra nenhuma. Então, foram 5 anos que eu fiz de estudo com relação a ocorrências fora do Brasil, dentro do Brasil, Realengo, Rio Grande do Sul, tivemos lá numa creche que tacaram fogo nas crianças, Columbine. Eu acabei fazendo um apanhado geral disso daí, com estudos, inclusive da FBI. Fiz um resumo, coloquei isso daí no manual, né? É o Manual de Conduta Antiterrorismo para Alunos, Pais e Professores. Está disponível na minha bio também, quem tiver interesse pode ir lá no meu Instagram. Sem novidade de passar o Instagram? Opa, deve. Vou ficar à vontade, Eduardo Andrade, _Santos. Tá o link lá, tá disponível para quem quiser. Inclusive, se eu não me engano, foram 6, 7 estados do Brasil, pegou esse material e aplicou dentro da segurança estadual, né, como manual de conduta realmente. Porque o que ele visa, o Snyder? Pegar... Como que você vai detectar que alguém vai cometer esse tipo de ocorrência, esse tipo de atentado? É difícil. Se antecipar, né? Se antecipar. Porque, assim, o que eu quero dizer, a solução para isso é a prevenção. Porque depois que aconteceu, já era. Não adianta você ter um botão de pânico se eu chegar em você e te neutralizar e pegar o seu botão de pânico para mim. Certo? Então, eu creio eu que o município não deva ter um só botão de pânico, mas 3 ou 4 ou 5. Porque se eu sei que você está com um botão, eu vou em você, neutralizo, pego esse botão, você não vai apertar. Certo? Aí eu vou lá e concluo o que eu quero fazer na escola. Então, numa escola só, não tem que ter um botão só.
Então, o que eu quis fazer com esse resumo, né? Com esse livro? Ele é um raio-x. Porque para você detectar esse tipo de ameaça, você tem que observar, não é diretamente o atirador ativo, ou seja lá quem for que vai causar esse tipo de transtorno escolar aí. Mas é um contexto, porque só a família vai começar a perceber, o professor e os próprios alunos. Então você vai notar mudança de comportamento. Aquele aluno que estava jogando bola, que estava ali legal, estava da hora. Depois que ele tomou um cacete, ele foi e se isolou. Só que já faz 2, 3 meses que ele está isolado. O professor está vendo isso? Às vezes não. Os coleguinhas dele estão vendo isso? Às vezes não. A mãe, quando chega em casa, está vendo que ele está trancado no quarto o dia inteiro e não sai? Às vezes não. É esse ponto que a gente tem que observar. Se a gente presta atenção nesse tipo de comportamento, a gente já, opa, tem alguma coisa estranha ali. Então, o que acontece? Vai lá conversar, vai tentar levantar o que está acontecendo. Porque se o pai não conseguir, o colega vai ver. Se o colega vê, ele vai no núcleo de apoio escolar e vai comentar ali, ó, meu parceiro ali, ele caiu de bike ali, ou ele estava jogando bola, tomou um carrinho, se quebrou, faz 2 meses que ele não cola mais com a gente. Ô, professora, tá assim, tá assado. A professora já dá uma atenção para aquele moleque, traz ele para a mão. Já põe o moleque no radar, né? Já tá no radar, porque é assim que surge. Por que eu tô falando isso? Porque eu vivi esse tipo de ocorrência. Né? Eu estava lá, eu sei a dor de quem perdeu um filho louco, ali. Irmão. Suportável. E não adianta, condecoração, Dória, Laura de 1º grau, condecoração, etc, etc. Isso daí não tem preço nenhum perto de uma vida que eu possa salvar. Exatamente. Certo? Que a Polícia Militar pode salvar. E eu acho que a maior contribuição que eu tenho é pegar minha experiência, né, e desenvolver um raio-x para que todos possam ter acesso. Né? É um acesso que hoje está fazendo a diferença em vários estados do Brasil. O núcleo de professores está adotando isso daí como proposta. E a gente consegue, de certa forma, pensar esse tipo de elemento, né, esse tipo de indivíduo, e tratar ele. Porque, assim, antes de acontecer, o Guilherme Taus, que era do Raul Brasil, e o Luiz, que são os 2 atiradores, um dia eles foram bebê, né? Um dia eles foram criança, não tinha essa maldade. Não nasceu assim, ninguém nasce assim. A gente olha para o mala, pá, hoje ele é mala. E antes, ele era o quê? Ontem, eu não era polícia, era um bebê também, você era um bebê, A gente vai se moldando conforme aquele meio que a gente vive. Exatamente. Se a gente vive 24 horas lá no Elisa Maria, Castro, Damasceno, Taipas, a biqueira de um lado, biqueira do outro. O meu melhor amigo, ele anda de Hornet, Juliette, dá uns 2, e empina e dá fuga da polícia. O que você vai querer ser? O nóia, loucão, ou você vai querer ser o polícia? Porque o polícia chega e reprime. Então ele vai para onde? Pô, o cara chega, prendeu meu irmão, prendeu meu pai, bateu na minha mãe, quebrou todo. Você é mala, você é ladrão. Mas é aquele entorno daquela sociedade onde ele nasceu que vai fazer ele se transformar aquilo. Então, o que a gente vê? Tentar pensar esse indivíduo antes que ele se transforme nisso, né? Antes que ele amadureça e venha trazer esse tipo de fruto que é o que a gente não quer, que a sociedade não quer. Repete seu Instagram aí, irmão. Eduardo Andrade _Santos. Eduardo Andrade _Santos. Entra lá e vê esse manual aí, que isso é muito importante, cara. Você ter isso na sua cabeça, você ter isso no seu dia a dia, para você poder acompanhar seu filho, o vizinho, o filho do seu amigo. De repente está numa situação lá, você alerta, evita um mal maior. E é o que a gente quer, que não discriminar e nem criminalizar o cara. O que a gente quer? A gente quer achar. Achar e tratar. A gente não quer, vou criminalizar, eu vou... Evitar um mal maior, né? A gente vai pegar antes de que comece a acontecer. A gente vai pensar aquilo ali, vai tratar, passa para o núcleo psicológico de atendimento. Inclusive, antes de ontem, eu tive um bate-papo lá com o secretário lá de Segurança de Suzano, municipal, Balbino. Um grande abraço aí, que está fazendo um trampo excelente, né? Tá dando uma força para a gente lá, porque é o cara que está com o B.O. na mão. O cara está com o B.O. na mão, está com a responsa, ele vai ser cobrado disso. O município vai ser cobrado disso, porque Suzano está começando a pegar evidência negativa por causa disso. Né? E eles estão dando uma resposta efetiva. Querendo ou não, nasceu o problema ali, né, de grande potencial, né, que foi esse atentado de 2019. E ali eu creio que vai surgir a solução para que outros não venham a acontecer. Exatamente. Né?